Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Seara Espírita. A você que nos acompanha pela Rádio Correio da Serra, 1230 AM, todos os sábados às 9 horas da manhã, e também pelo nosso canal no YouTube, Ame Barbacena, e no nosso Facebook, Seara Espírita, Sua Sintonia com a Paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa e hoje conversando um pouco sobre convivência e transformação, baseado na parábola da figueira infrutífera, a figueira seca, que muitas pessoas conhecem, com a Lariane Bertolucci, que veio hoje trazer esse tema para a gente conversar. Bom dia, Lariane. Bom dia, Fred. Bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio Correio da Serra, ou então que nos acompanham pelos meios virtuais, que possamos hoje ter um dia com bastante reflexões valorosas para a gente prosseguir refletindo no nosso final de semana. Isso mesmo. Mas antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa oração, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso guia, nosso modelo, e hoje, estudando um pouco mais da mensagem dele, pedindo a sua proteção, o seu amparo, sabendo que nunca estamos sós, que sempre temos o amparo da espiritualidade para nos ajudar a trilhar um bom caminho enquanto encarnados. Rogamos por nós, por toda a humanidade, para que a gente possa passar pelas provações necessárias. Pedimos pelos nossos governantes, que possam tomar as melhores atitudes, visando o bem do povo, evitando os conflitos. Pedimos também aos nossos irmãos que vivem nesse conflito armado, seja na Ucrânia, na Rússia, nos conflitos na África e no Oriente Médio, e também nos conflitos civis que o nosso país sofre tanto. Pedimos por todos eles, por seus familiares, por aqueles que desencarnaram. Rogamos também a todos os nossos irmãos necessitados, que estão nos hospitais, nas ruas, nas prisões, possam ser amparados. Que assim seja. Bom, então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a parábola da figueira infrutífera, tratando um pouco mais sobre essa ótica de convivência e transformação nossa e da nossa sociedade. Ariane, se você quiser fazer uma introdução para nós? É uma breve introdução, né, Fred? Porque quando a gente se propõe a fazer um estudo a respeito do Evangelho, a gente, à luz da doutrina espírita, a gente deve ter em consideração justamente que a doutrina espírita fornece para nós as chaves de interpretação do Evangelho, de modo que a gente tenha a possibilidade de acessar o sentido espiritual, o sentido imorredouro de todas as lições de Jesus. E pensar o Evangelho, ler o Evangelho sobre essa ótica, buscando esse sentido mais essencial, acaba mudando muito a nossa forma de nos relacionarmos com Deus, de nos relacionarmos com o próximo e até com nós mesmos. Deus, no caso, quando a gente passa a ler o Evangelho por esse meio, Deus deixa de ser aquele ser antropomórfico, aquele homem de barbas brancas que seleciona os eleitos e que condena ao inferno para sempre aqueles outros que eventualmente tenham infringido as suas regras. E a nossa relação com Deus ela se torna mais sublimada, digamos assim. E a doutrina espírita nos mostra, que um dia nós teremos uma comunhão mais essencial com Deus. E justamente nessa comunhão mais essencial com Deus é que reside a nossa felicidade pura, é que está a essência das nossas buscas. Essa aliás, a essência da doutrina espírita. É aí que está o seu aspecto consolador. É nessa certeza de que um dia a gente vai alcançar essa felicidade de união mais íntima com Deus, é que reside, é de onde a gente extrai as nossas forças para a gente vencer as nossas provas cotidianas.
Só que para a gente chegar a esse ponto da felicidade dos espíritos puros, a gente precisa progredir. A gente precisa desenvolver o nosso sentido para compreender Deus de forma mais essencial, de forma mais nobre, né? E quando a gente pensa em progressão espiritual, necessariamente a gente pensa em um dos postulados da doutrina espírita, que é a reencarnação. Porque é muito difícil a gente desenvolver esse sentido, a gente compreender toda a dimensão de Deus, né? Em uma encarnação só, porque a gente não consegue desenvolver as virtudes necessárias para isso de uma só vez. Por mais longeva, né, por mais longa que a gente possa pensar uma existência centenária, por exemplo, acaba sendo espiritualmente um tempo muito curto para a gente desenvolver todas as virtudes, para a gente purificar essencialmente o nosso espírito. E daí é que é necessário a gente reencarnar, pelo menos no início do nosso estágio evolutivo, Sim. né? E a reencarnação figura como sendo um instrumento de evolução, porque em cada existência, em cada reencarnação, a gente vai subindo um degrau evolutivo. A gente vai aprimorando uma virtude, a gente vai se burilando, né? E a gente vai se burilando justamente através das relações que a gente estabelece em cada reencarnação. A gente nasce e renasce no contexto necessário que a gente extrai ali o ensinamento que a gente precisa para a gente crescer espiritualmente, né? Então, compreender esse contexto nos auxilia a entender que cada relação que a gente estabelece ao longo da nossa existência acaba trazendo, né, oferecendo uma oportunidade de aprendizado. E desde que nós tenhamos olhos de ver, desde que a gente queira aprender, a gente consegue extrair esse elemento mais essencial, percebendo eventuais vícios que ainda precisam ser extirpados do nosso espírito. Daí que nós extraímos o tema, né? Convivência e transformação, porque na medida em que a gente aprende a conviver bem, a conviver melhor com o outro, a gente se propõe a uma autoiluminação, a uma autotransformação. E quando a gente busca no Evangelho alguma passagem para a gente refletir a respeito desse tema, a gente encontra diversos pontos, né, em que Jesus sempre nos estimula ao amor ao próximo, né, ao desenvolvimento das virtudes de uma forma geral, mas especificamente essa passagem da figueira infrutífera, né, sob a ótica do Evangelho de Marcos, nos traz algumas lições muito interessantes, né? E essa é a proposta para a nossa reflexão dessa noite. Sim, muitas reflexões, né, e dentro desse tema que você falou, né, das nossas convivências, a gente vai ver, né, que no final das contas nada é por acaso, né, tudo ali foi bem planejado para a gente ir aprendendo e evoluindo. A gente só tem que aproveitar, né, como você disse, e aí, né, aproveitando, uma coisa puxa a outra, né, a gente vai aprendendo, né, vai se aperfeiçoando e a gente vai melhorando a nossa convivência. Isso. E aí, melhorando a convivência, a gente também vai se transformando, né, para melhor, quando a gente se predispõe a conviver bem com todos. Então vamos lá, a leitura, né, para todo mundo relembrar. Pode ter, né, alguma diferença de tradução, mas, né, em Marcos capítulo 11, dos versículos 12 ao 14, a parábola, né, a passagem, na verdade, é assim. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Uma parábola bem pequenininha, né? Mas, como sempre, né, carregada de muito significado para nós. E aí, Lariane, quando a gente vai, né, o primeiro ponto que é abordado é que Jesus está, né, voltando de Betânia, né, indo para Jerusalém. O primeiro ponto que a gente pode levar em consideração nesse contexto é a entrada que ele estava fazendo em Jerusalém. E Jesus, né, naquela época já era
uma pessoa conhecida, né? E foi recebido de forma calorosa. Ele fez, né, não fez nenhum tipo de reivindicação material. Normalmente é comum, né, pessoas hoje, né, artistas, né, tem várias condições, é uma lista enorme de condições para ir em qualquer lugar, e Jesus, né, não fez nada disso. Qual é a relação, né, da figueira infrutífera com esse contexto da chegada dele? Bom, eu acho que para nós interpretarmos essa passagem da figueira infrutífera, buscando nela algumas lições a respeito de convivência e de transformação, é essencial que a gente tenha claro o contexto em que ela está inserida no Evangelho de Marcos, que é logo depois da entrada triunfal em Jerusalém. E quando a gente considera especificamente a cidade de Jerusalém, ou seja, a principal cidade da Judéia, né, que abrigava o maior número de pessoas, que inspirava o modelo organizacional das outras sociedades, das outras cidades, né, que eram próximas a Jerusalém, a gente tem que levar em consideração uma questão muito importante, que é a religião. Né? Jerusalém era uma cidade organizada praticamente em sua totalidade, em sua integralidade pela religião. É certo que ela estava sob o jugo do Império Romano, mas eu digo entre os próprios judeus, né, eles se organizavam conforme a religião judaica preconizava. Em geral, a religião acabava determinando os papéis sociais de cada grupo. Haviam, a gente sabe, algumas dissidências interpretativas das leis, né? Isso fazia com que tenham surgido naquela época alguns grupos diferentes dentro do próprio judaísmo, como, por exemplo, os saduceus, os fariseus, os essênios, né? E, enfim, tudo isso por uma divergência interpretativa. Mas cada grupo desse ele tinha um determinado papel, ele cumpria uma determinada função em relação à religião. Isso se refletia até mesmo nos lugares que eram ocupados no templo, ou então nos lugares que eram ocupados no sinédrio, né? Digamos, a religião ela estava imersa, né, em todos os aspectos daquela cidade. Né? E quem desobedecia essas regras formalistas da religião acabava sendo punido, porque, em geral, os grupos que eram considerados de classes mais elevadas, de classes mais altas, mais nobres, entre aspas, né, eles não poderiam ter contato com eventuais grupos que fossem considerados impuros, porque estes mesmos grupos poderiam contaminá-los de alguma forma. Então haviam regras rígidas de não mistura, de não relacionamento, né? O relacionamento dentro dessa cidade acabava sendo muito hierarquizado, né? E observando todo esse contexto, a gente percebe que, de modo geral, havia uma supervalorização do formalismo religioso, em detrimento do verdadeiro significado de religiosidade. A gente tem ali uma vivência quase que de aparência, né, em detrimento da verdadeira religação com Deus, porque esse aspecto mais essencial, naquele contexto, ocupava um lugar menor. E é muito interessante a gente perceber essa valorização do formalismo religioso, porque quando uma sociedade acaba se preocupando demais com o formalismo, com a aparência, né, acaba estimulando, ou pelo menos favorecendo, um comportamento hipócrita. Porque muitas vezes o que é sabido, né, muitas vezes o conhecimento, ele não espelha algo que nós temos dentro de nós mesmos. A gente pode conhecer todas as leis de Deus, mas em contrapartida,
a gente não vivencia todas essas leis de Deus. E a gente percebe que a hipocrisia, né, foi um dos aspectos denunciados por Jesus em diversas passagens do Evangelho, e não foi diferente, por exemplo, nessa da entrada triunfal de Jerusalém. Jesus, como você já comentou, nesse momento já era muito conhecido por conta dos milagres, entre aspas, né? Jesus, momentos antes, algumas semanas antes, havia ressuscitado Lázaro. E isso era um evento, assim, gigantesco. Tinha um simbolismo muito grande para aquele povo que ainda aguardava o Messias, que iria libertar aquele povo judeu do jugo do Império Romano, mas iria colocá-lo no comando de todas as outras nações, né? Iria colocar Jerusalém no domínio do mundo, digamos assim, e em determinado momento, especificamente na entrada triunfal, eles acreditavam que Jesus poderia ser esse Messias que subjuga as outras nações. E Jesus, naturalmente, não estava vinculado a essas expectativas. É claro que ele não iria corresponder a essa noção de poder extremamente material. Por isso que ele talvez não tenha feito exigências, né? Como é muito comum a gente enxergar hoje por artistas, ou enfim, por alguma pessoa que tenha algum destaque social. Mas essa hipocrisia nesse momento da entrada triunfal fica muito clara, porque muitas dessas pessoas que o recebem de forma calorosa acabam sendo as mesmas pessoas que logo depois, quando Jesus é preso, clamam pela soltura de Barrabás e pela crucificação de Jesus, né? Então a gente vê que são pessoas que se ligam a ele por conta do aspecto exterior, digamos, do milagre, da facilidade dele resolver algum problema meu, né? Mas não se ligam a ele essencialmente, não se ligam a ele pela proposta que ele difundia. Então, digamos, a hipocrisia nada mais é do que viver de aparência. Ou, em outras palavras, né, retomando aqui o contexto da nossa mini parábola, é como se fosse uma árvore cheia de folhas, mas sem frutos. Eu acho que essa passagem da figueira, ela escancara, ela evidencia, né, a fragilidade da organização da época, da cidade de Jerusalém e de todas as outras cidades da redondeza que acabavam importando essa mesma organização, que era praticamente, que era, em geral, né, pautada na aparência. É isso mesmo, essa parte aí, só essa parte já tem muita coisa para a gente refletir. Nos momentos atuais em que vivemos, né, essa parte que você falou das práticas, né, e da hipocrisia, são contextos diferentes, lógico que hoje, de uma maneira geral, principalmente no Brasil, nos países do Ocidente, há uma variação, né, das religiões maior, muito causado por até a diferença de entendimento, né? A maioria das religiões são cristãs, mas por diferenças de entendimento de parábolas dos ensinamentos de Jesus, né, de como conduzir a religião, por surgindo diversas religiões, né? E dentro das religiões, diversas subdivisões, né? Dentro do protestantismo tem diversas, né, igrejas, dentro da Igreja Católica, até mesmo dentro do Espiritismo existe, vamos falar, correntes de pensamento diferentes, de alguma interpretação ou outra. Mas um ponto importante nesse aspecto é nós mais individualmente, e lógico que individualmente a gente vai formar a nossa sociedade, se a gente está agindo de forma hipócrita ou não. Porque se eu sou espírita e escolhi e abracei o espiritismo para ser minha religião, e aí é uma religião que propõe muita reflexão e estudo, então eu estou refletindo sobre aqueles ensinamentos, estou trazendo para mim, eu não posso tomar atitudes contrárias ao que eu acredito como religião na sociedade. Então tem certas coisas que algumas pessoas, né, isso dentro de qualquer religião ou outra, defendem, que vão totalmente contra aquilo que ela escolheu como um cerne, né, como uma religião, como um meio de caminho. Então, se o Espiritismo prega o amor, a paz, né, não tem como eu defender a violência, né, como eu brigar com o meu irmão na internet, né, discutir é natural, né, a gente conversar e trocar ideia, sim, mas brigar, entrar até em parte de violência, né, defender ideias, né, também violentas, então é um contrassenso e acaba que a gente age como aquele povo que busca uma religião só por um meio de
né, de salvação imediata e esquece que essa salvação vem da aplicação, né, de todos esses ensinamentos trazidos por ela. Então, é para a gente refletindo, né? Cada um tem a sua intimidade aí, para a gente refletir se a gente está, né, seguindo a nossa religião, aquilo que a gente escolheu, apenas como uma prática, como um formalismo, ou se a gente está abraçando isso interiormente. E aí, dando continuidade, na passagem, né, Marcos ressalta que antes de ir, né, até a figueira, Jesus sentiu fome. O que a fome representa? Nossa, eu acho que nessa passagem a fome tem uma representação muito interessante, muito forte. Né? Quando a gente estuda o Evangelho, a gente começa a comparar as abordagens que um e outro evangelista fazem, né? A gente observa o quê? Que geralmente, quando Jesus ia a Betânia, que nessa passagem era de onde Jesus estava saindo, né? Ele saiu fome quando ele estava saindo de Betânia. Lá no Evangelho de João, quando a gente estuda as passagens de Jesus por Betânia, a gente percebe que Jesus quase sempre se hospedava na casa dos irmãos de Betânia. Lázaro, Maria e Marta. Jesus era amigo íntimo, amigo pessoal dessa família. E quando a gente busca alguns registros históricos e teológicos a respeito dessa família, a gente nota que, em comparação com as pessoas daquela época, a família de Betânia, né, de Marta, Maria e Lázaro, era uma família relativamente bem-sucedida, era uma família rica, porque eles tinham um comércio ali de perfumes locais, um perfume muito caro, diga-se de passagem, que apenas as pessoas que tinham maior condição financeira que conseguiriam adquirir. E aí a gente percebe uma coisa, se a gente partir do pressuposto, assim como a gente tira lá do capítulo 12, 13 do Evangelho de João, que Jesus, quando vai a Betânia, se hospeda na casa dos irmãos, né, que tinham uma condição financeira relativamente boa, se a gente considerar os padrões da época, como que Jesus sente fome logo que ele sai dessa cidade? Será que a gente está falando realmente de uma fome física? Será que esses irmãos não ofereceram nada, nenhum mantimento, nada, nenhum alimento para Jesus? Aos meus olhos, não. É muito evidente, né, que Jesus se refere aqui a uma fome espiritual, digamos assim, a uma necessidade espiritual. Não dele, mas do povo de forma geral. Né? E quando a gente estuda especificamente a fome, né, e a gente faz uma analogia com a fome física, para ficar mais fácil de ser compreendida. Quando a gente sente fome, a gente precisa do alimento, obviamente, para nós nos saciarmos, né? E para a gente conquistar o alimento, ou a gente trabalha e com os nossos frutos, né, com os frutos do nosso trabalho, a gente adquire o alimento para saciar a nossa fome, ou então a gente acaba partindo para um empreendimento ilícito, a gente furta um alimento de alguém e para nós nos alimentarmos. A gente tem dois caminhos, o do trabalho ou o caminho do crime, digamos assim, quando a gente fala de uma fome física. Essa mesma análise também pode ser feita para uma fome espiritual, para uma necessidade espiritual. Porque quando nós notamos em nós uma necessidade espiritual, uma necessidade de crescimento, um vazio, um incômodo, uma necessidade de mudança, a gente tem dois caminhos. Ou a gente, de alguma forma, trabalha no bem, buscando exercitar a caridade, buscando exercitar a paciência, buscando exercitar alguma das virtudes, ou então a gente busca tapar esse buraco, né? A gente busca preencher esse vazio com alguns dos prazeres do mundo moderno que nós sabemos serem ilusórios, serem passageiros, serem transitórios. Né? E é muito interessante, porque essa fome, né, acaba expressando uma necessidade que impulsiona o nosso espírito em buscar algo para sanar essa necessidade. Inclusive, o Fred, essa acaba sendo a finalidade da nossa encarnação. É para isso que a gente está aqui.
Há uma pequena passagem que eu deixei separada aqui, na Revista Espírita de 1964, do mês de fevereiro, né, uma mensagem que foi ditada por um espírito auxiliado, né, inspirado por Pascal. E nessa mensagem há um pequeno trecho muito interessante que diz assim: esse estado transitório, o da reencarnação, é, pois, necessário ao adiantamento do vosso espírito, que sem isto ficaria estagnado. As necessidades que o corpo vos faz experimentar estimulam os vossos espíritos e os forçam a buscar os meios de as prover. E é desse trabalho forçado que nasce o desenvolvimento do pensamento. Então, digamos, essas necessidades que nós sentimos são necessárias para a nossa evolução. Jesus, aqui nessa passagem, sentiu fome, né? Ou seja, ele enxergou uma necessidade e, além disso, além de enxergar a necessidade, ele buscou um instrumento correto para sanar essa necessidade. Se ele sentiu fome, ele busca um alimento para sanar a sua fome. Jesus não se alimentou de uma pedra, né? Ocorre que nós, muitas vezes, além de sentirmos dificuldade para identificar as nossas necessidades, a gente ainda busca instrumentos equivocados para sanar as nossas necessidades, né? A gente olha, né, de forma geral para a nossa sociedade, a gente enxerga tantos jovens, tantas pessoas que se sentindo sozinhas, se sentindo desamadas, se sentindo abandonadas, acabam entrando em depressão, acabam entrando no mundo das drogas, né? Acabam, enfim, entrando numa vida que às vezes embaraça a sua evolução espiritual. Então é muito interessante a gente pensar nessa fome, né? Justamente para a gente repensar as nossas necessidades e repensar se a gente tem buscado sanar as nossas necessidades com instrumentos corretos. O que você acha sobre isso? Isso mesmo. Não, e é interessante, e é muito fácil, né? A gente, estudando ou não, né, querendo aprofundar ou não, se perder em busca, né, da felicidade em outros pontos. Você falou que a juventude hoje, a gente observa a sociedade, não só a juventude, né, mas buscando nas redes sociais, principalmente através de outras pessoas, é, vendo aquela pessoa que normalmente, né, só transmite as partes felizes da vida, buscando, né, naquela pessoa projetar sua felicidade e ali se entra num mundo ilusório, né, que é muito complicado, além das drogas, né, da depressão, dessa falta, né, que é justamente, né, é um convite para a gente refletir sobre nós mesmos, sobre o nosso interior, mas às vezes a gente se perde. E aí fica o convite, né, as religiões, de uma maneira geral, são um ótimo instrumento para a gente se nortear, né, e se conhecer, as práticas, né, de caridade, ajudar, independente da religião, né, fazer visitas a asilos, a auxiliar com trabalho voluntário. E também, né, sempre a gente recomenda aqui e sempre cita o apoio profissional, né, do psicólogo, né, psiquiatra ou qualquer outro, né, clínicas, né, de reabilitação, no caso do uso de drogas. Então, né, o uso, né, acompanhamento profissional, né, é sempre importante e a religião não exclui de nenhuma maneira esses tratamentos, mas ela dá um suporte maior para a pessoa conseguir, né, se encontrar e tirar esse vazio que todos nós temos, né, independente da classe social, a gente tem essa necessidade de mudança e essa necessidade de aprender e que isso pode ir nos consumindo, né, mesmo a gente estar rodeado de pessoas, da família, dos amigos, às vezes bate, né, essa necessidade de aprender e aí cabe a gente refletir, né, dentro das religiões ou dentro de nós mesmos, né, o que a gente está precisando mudar e o que está trazendo isso, né? É muito Sim. interessante que a gente refletir sobre isso. E aí, né, continuando a dar mais um passinho nessa nossa passagem, Jesus, como você falou, né, provavelmente ele não estava com fome e, inclusive, sabia que não era época de figo. Então ele foi ali, né, aproveitando das oportunidades, como sempre ele fazia, de trazer um ensinamento para nós. Então ele foi até a figueira e não encontrou frutos. O que representa a figueira infrutífera nesse contexto? E será que hoje em dia a árvore está produzindo frutos? Tem até um dos trechos, que fala que não é tempo
de figos? Agora é tempo de figos? Eu acho que sempre é tempo de figos, né? Espiritualmente sempre é tempo. Nós sempre podemos produzir alguns daqueles frutos espirituais que são mencionados pelo apóstolo Paulo lá na carta aos Gálatas, né? O amor, o domínio próprio, enfim, a benemerência, a paciência e tantos outros que são mencionados por ele. Sempre é tempo de produzir. Mas trazendo uma reflexão a respeito do que poderia representar a figueira infrutífera naquele tempo e hoje em dia, é claro que a gente até comentou isso de forma tangencial nos outros pontos de reflexão, mas penso eu que a sociedade de Jerusalém, mesmo porque estruturada de forma geral sobre a aparência, né, valorizando demais os aspectos formais da religião em detrimento desse vínculo mais essencial com Deus, acabava refletindo, sendo a representação aí dessa figueira infrutífera. E quando a gente traz para os dias de hoje, como você já bem comentou, a gente ainda percebe uma sociedade de aparência, uma sociedade hipócrita, uma sociedade que ainda valoriza demais, né, o ter, né, as questões materiais, e ainda é muito fraco, de forma geral, a nossa ligação com Deus. A gente ainda não compreende todas as dimensões de Deus e toda a presença dele na nossa existência, na nossa vida. A gente ainda enxerga Deus, se relaciona com Deus de uma forma muito distante, como se a gente falasse de Deus exclusivamente quando a gente estivesse no centro espírita, e a gente não enxerga muitas vezes no nosso dia a dia, nas nossas relações, na nossa convivência, né? Todos os reflexos dessas manifestações divinas que a gente pode colher, digamos assim. E assim, a gente percebe hoje, o Fred, que a hipocrisia é tão grande ainda, né? Que a gente nota alguns países discursando sobre paz, mas ao mesmo tempo vendendo armas para a guerra. Então, assim, e guerras em outros territórios, né? Então, é muito estranho, assim, o nosso contexto ainda está muito distante de vivenciar essa felicidade dos espíritos puros, tal como preconizado pelos espíritos, né, no livro dos espíritos, enfim, e nos 5 livros que foram estruturados por Kardec na codificação. Mas então a gente percebe o quê? Que nessa mudança de contexto, a essência do problema dessas questões de hipocrisia ainda continua, né? Enquanto sociedade, de uma forma geral, a gente ainda tem muita dificuldade para identificar as necessidades, as reais necessidades do nosso povo, as nossas reais necessidades enquanto estrutura social, para a gente buscar digamos, o instrumento necessário, o alimento necessário para a gente sanar essas necessidades. Né? A gente ainda nota muitas guerras, né? A gente ainda nota muitas imposições de ideias, a gente ainda nota muita subjugação, muito governo querendo se sobrepor a outro governo, muitas disputas. Porém, a gente entra num outro aspecto que você, de certa forma, já comentou, né? E para isso a gente busca um apoio em Emmanuel, especificamente no livro O Consolador, na questão 234. Eu não vou me ater, né, à questão integral, mas, em essência, questiona-se a Emmanuel o que ele pensava a respeito dos governos que visavam implementar uma ideia de paz, de harmonia, uma ideia de estado de bem-estar, sem pensar nos indivíduos. E aí Emmanuel dá uma resposta genial, eu não me recordo dela integralmente, não estou com ela aqui, mas em essência ele diz assim: a harmonia não se impõe por decretos. E no fim, né, ele arremata a questão dizendo que é impossível a gente pensar numa sociedade harmônica, numa sociedade que preconiza o amor ao próximo, sem pensar na autoiluminação dos indivíduos.
A gente tem falado aqui das sociedades, fazendo comparação com a antiga Jerusalém e as nossas sociedades atuais, né? Inclusive fazendo alusão às antigas divergências entre os grupos religiosos que estavam presentes no judaísmo antigo, né? E que hoje ainda estão presentes entre países, né? Essas divergências que ainda existem, mas e nós, né? Muitas vezes a gente critica o presidente A, o presidente B, a gente critica a religião A ou a religião B, mas nós mesmos forjamos tantas guerras nas nossas convivências, né? Nós mesmos, às vezes, dentro do próprio lar, criamos tantas disputas. E a questão será que nós temos buscado a nossa autoiluminação? Ou será que nós também estamos nos comportando como figueiras infrutíferas? Será que talvez, né, muitos de nós ainda tem o hábito de expor na internet, né, na convivência social de uma forma geral, a gente tem a mania de expor o nosso lado bonzinho, o nosso lado bom, assim, né, aplaudido, digamos assim. A gente tenta arrecadar bons olhares, ser considerado bons, enfim, ter algum mérito, algum status socialmente, mas no íntimo a gente talvez não reflete tudo isso que a gente mostra no exterior. A gente ainda continua sendo hipócrita. Em linhas gerais, né, a gente continua sendo hipócrita, assim como nós éramos na época de Jesus. Então, essa reflexão ela precisa ser feita, porque se nós esperamos uma sociedade que seja realmente ligada a Deus, nós também precisamos nos ligar essencialmente a Deus. A religião, o sentimento de religiosidade, ele surge primeiro em nós, para depois se refletir no meio social, e não como imposição de uma religião para organizar um povo, mas na essência do bem, né, numa sociedade mais fraterna. Então, assim, de modo geral, se a gente busca uma sociedade que seja frutífera, nós também devemos buscar produzir os frutos do Espírito, né? Produzir as virtudes necessárias para um dia a gente alcançar esse status, assim, esse estágio da sociedade. Sim, muito bem dito, e a gente ainda nota muito isso, e individualmente, muitas vezes a gente ainda escapola e age, né, colocando as máscaras, né, necessárias dentro do nosso trabalho, dentro do nosso aprendizado, e a gente vai colocando isso, né, para passar para a pessoa uma imagem que a gente não é interiormente. A gente tem que refletir muito, né, diariamente, constantemente, para ver se realmente, né, e isso é muito íntimo, não tem como a Lariane, ou qualquer outra pessoa falar o que você tem que mudar, que é a sua percepção internamente. Então, é muito importante a gente refletir, estudar, ir aprendendo, pouco a pouco, né? Não é de uma maneira, de uma hora para outra, que a gente vai mudar de forma, né, significativa, e ir trabalhando. E aí a gente vai melhorar, né? Porque é primeiro em nós, para depois na sociedade, né? Começa do pequeno para ir para o grande. E aí diminuir essas disputas que temos aqui, né? Principalmente no nosso ambiente político, que acaba carregando um monte de outras coisas, né? É a disputa política, de um lado A e B, que a gente vê de forma clara, mas de um lado A defende, junto com as ideias políticas, uma série de outras ideias, e na outra também uma série de outras ideias. Se você se coloca em um lado, você tem que seguir aquilo tudo, e você não pode, né, refletir e ficar num terceiro lado, né, com as suas ideias e amadurecendo isso, e a gente se perde nisso e esquece, né, de buscar o entendimento, né, de buscar a união de todos, porque a gente tem que viver fraternalmente, né? Essa ideia que você falou aí no final, né, de não é uma religião sendo imposta, é todo mundo tendo essa religiosidade, aceitando o amor, a fraternidade, que todo mundo vai se entender, né? Inclusive com as diferenças. Então, todo mundo Sim. diferente vai se entender, e aí vai criar um ambiente harmonioso e frutífero. Mas muitas vezes a gente se perde nas diferenças. E aí, né, continuando mais um pouquinho, assim, né, que Jesus, né, percebe que não tinha frutos, ele diz, né, que ninguém mais coma de seus figos. Com as chaves, né, fornecidas pelo Espiritismo, como a gente pode compreender essa fala?
Essa fala de Jesus, quando a gente estuda ela teologicamente, ela acaba sendo criticada por algumas pessoas que fazem uma leitura apressada, dizendo que ela não corresponde àquela essência do amor que Jesus pregava. Afinal, Jesus falava do amar ao próximo, do respeito mútuo, da humildade, como ele poderia pregar uma maldição, amaldiçoar, digamos assim, uma planta a ponto dela secar, né? E é muito interessante essa divergência, porque é uma divergência, um conflito teológico muito aparente, muito superficial, e que a doutrina espírita realmente nos esclarece e mostra que não é essa a ideia essencial dessa passagem. Olha só, se a gente considerar apenas o aspecto exterior, sem entrar ainda no aspecto espiritual, se a gente considerar apenas o aspecto exterior dessa passagem, a gente observa o quê? Uma árvore frutífera é aquela árvore que, apesar de aproveitar todos os nutrientes que são fornecidos pela terra, né, ela não produz nada. Ela não produz nada. E Jesus diz que essa árvore que nada produzia, que não auxiliava, mas que apenas gerava um desgaste daquela terra, daquele solo, é, iria secar, né? Ninguém mais comeria de seus frutos, ela seca. E se a gente considera apenas esse episódio dela ter secado, a gente percebe o quê? Que a deterioração dessa planta acaba fornecendo insumo para outras árvores. Aquela árvore que ali ocupava aquele lugar no solo, absorvia o nutriente, mas não produzia nada, ela iria secar, se deteriorar, e nesse processo de deterioração, ela se transformaria, e aquilo que um dia foi matéria de uma árvore vai se transformar em insumo, em adubo, para enriquecer o solo de outras árvores que ali iriam estar. Então, a gente, apenas observando o aspecto exterior, a gente observa uma transformação. A gente observa que uma árvore infrutífera se transforma em algo que vai poder ser aproveitado, em matéria que vai ser aproveitada para a continuidade da vida, para a continuidade de outras árvores, que eventualmente poderiam produzir frutos. E essa ideia é plenamente aplicável a nós se nós buscarmos um sentido mais espiritual. Especialmente se nós considerarmos, se nós projetarmos, né, na ideia de figueira infrutífera, as nossas experiências infrutíferas, as nossas experiências ruins, os nossos equívocos, os nossos erros. Porque estes erros acabam auxiliando num processo de transformação e de enriquecimento do solo do nosso coração, para que essa experiência fornecida por esses equívocos amanhã me auxilie a estar melhor. Então, essas experiências mal sucedidas acabam, digamos, enriquecendo o meu espírito para que amanhã eu age de uma outra forma, para que eu me transforme. O que é um ensinamento que hoje talvez não toque o meu coração, uma semente que não frutifica, amanhã, diante da transformação desse solo, né, diante de um coração mais fértil, diante de um solo mais fértil, pode se sensibilizar com mais facilidade, ele pode acolher essa semente com mais facilidade. Então, quando a gente passa a enxergar dessa forma, né, a gente afasta aquela ideia de maldição que as pessoas colocam na fala de Jesus. E a gente percebe que Jesus não amaldiçoa nada, mas muito pelo contrário, ele anuncia a lei de progresso. Nenhum mal dura para sempre. Todos nós estamos destinados ao bem. E essas experiências do mal, entre aspas, né, elas servirão para nós nos transformarmos. Jesus aqui, quando fala a respeito
que ninguém comeria dos frutos, né? E por consequência aquela árvore acaba secando, Jesus aqui não está falando de morte, mas ele fala de continuidade da vida. E é muito interessante a gente aplicar isso para nós mesmos, porque muitas vezes a gente acaba perdendo muito tempo em alguma experiência mal sucedida, em vez de aproveitar aquele contexto para nós promovermos uma transformação em nós mesmos, né? Isso mesmo. É interessante essa parte, né? Porque não só essa passagem, mas em outras passagens que Jesus, né, por meio de parábolas, coloca como, né, nesse caso, uma maldição ou uma punição, né? Tem o festim de bodas, né, que o rei, que seria Deus, pune aqueles convidados que não se apresentaram corretamente no festim, né? Então, tudo isso é nesse contexto, né, a gente, né, trazendo o Espiritismo como essa proposta de renovação e com muitos ensinamentos que nos subsidiam, né, traz essa proposta muito mesmo de renovação e das consequências também, muitas vezes, dos nossos equívocos, né? Então, quando a gente se equivoca, né, e a gente já falou, né, desse vazio que a gente muitas vezes vai para um caminho equivocado, tentando suprir ele, há um efeito, né? Isso é uma lei divina, então não é por vontade de Deus, não é por vontade de Jesus, mas é uma lei divina que toda causa, né, vai gerar um efeito depois em nós. E quando a gente desvia muito do nosso caminho, alguns efeitos vão chegar, né? Infelizmente não, né? Felizmente até nós, mas como você falou, com medida da gente recomeçar, da gente conseguir tirar daquela situação complicada que a gente mesmo procurou, muitas vezes por nossos equívocos, tirar aquele fruto que a gente deixou passar, tirar aquele aprendizado que a gente deixou passar, que a gente não, né, aproveitou uma, uma ocasião oportuna, né, que a gente passaria bem, a gente deixou passar, não produziu fruto, vai vir uma aprovação, uma situação mais complicada que a gente ali vai trabalhar e vai buscar aprender. Então, tanto nessa passagem quanto na própria de Bodas, é justamente essa ideia de finalidade, né? Que a gente vai alcançar a nossa finalidade, que é alcançar, né, os planos superiores, a nossa perfeição, né? A gente alcançar os céus, né? Justamente com esse trabalho, né? E lá no iníciozinho que você falou, né, das nossas reencarnações. Então, a cada reencarnação, a gente vai aprendendo um pouquinho até chegar lá. E aí, Lariana, a gente já vai, né, caminhando um pouquinho para o encerramento. Para a gente, né, analisar essa passagem, qual que é a importância da gente refletir sobre ela nos dias de hoje? Essa passagem da figueira, né, assim como outras passagens que nos levam a repensar o nosso autoconhecimento, né, a importância do nosso autoconhecimento. Essa passagem ela nos estimula a avaliar, a repensar quais são as nossas reais necessidades, a avaliar o que a gente tem buscado, especialmente no mundo contemporâneo, né, em que a todo momento surgem falsas necessidades. A gente fala de um mundo de necessidades muito fluidas, né? O tempo todo surge uma necessidade, especialmente para as pessoas que tentam acompanhar a moda e as redes sociais, de forma geral, sempre surgem novas roupas, novos celulares, novos bens materiais. E será que isso é essencial para nós? Será que nós realmente precisamos disso? Né? E perceber, né, se essas buscas elas têm realmente suprido o que a gente precisa interiormente, porque no final das contas é isso que importa, né? E além disso, eu acho que essa passagem ela nos leva a analisar o que a gente tem produzido, o que a gente tem colhido nas relações que a gente estabelece. Né? Será que na nossa convivência, nos nossos vínculos, a gente já tem conseguido produzir os frutos do Espírito? Será que a gente já tem conseguido produzir todas as virtudes necessárias para a gente conseguir uma evolução, um salto evolutivo? Ou será que a gente ainda permanece infrutíferos, né? Será que a gente ainda permanece nos mesmos equívocos que a gente cometia no passado, presos a vínculos muito materiais, né? Eu acho que essa passagem também
ela tem, assim, ela deve ser refletida, especialmente no contexto contemporâneo, já que a gente fala muito a respeito de transição planetária, considerando que nesse contexto de transição, a gente pode dizer que a seca das árvores, né, acaba sendo mais evidente, digamos assim, porque os espíritos que não buscam produzir as virtudes, os espíritos que insistem em permanecerem frutíferos, estão sendo levados, segundo a psicografia de Divaldo Franco, né, para outros orbes, para outros planetas em que o estágio evolutivo deles é mais compatível. E nesses planetas, talvez eles passem por alguma, e talvez nós, né, me incluindo aí, talvez a gente passe por alguma experiência mais dolorosa, por alguma experiência transformadora que vai exigir mais dor, né? Então, assim, a gente tem essa escolha. E eu acho que essa passagem de hoje, ela nos leva a refletir como que a gente tem aproveitado a nossa reencarnação, né? Se a gente ainda está passando por aqui de férias, ou se a gente realmente está buscando produzir alguma coisa, porque agora o momento, digamos, é mais decisivo, né? É mais importante, assim, é mais crucial. E aí, ou a gente escolhe permanecer em frutífero, ou a gente escolhe, por meio do nosso trabalho no bem, no trabalho, no amor, né, a gente busca produzir algo de útil em prol da difusão do reino de Deus na Terra e no nosso interior, né, dentro de nós mesmos. Isso mesmo. Né, eu gostaria de agradecer, Lariane, muito, né, reflexões muito importantes para a gente ir levando. Né? Não que não seja importante, né, os bens materiais, a gente está aqui encarnado no mundo material, então a gente precisa dos bens materiais. Mas aí também, né, tudo trazendo para a nossa reflexão interior, se aquilo que a gente busca é realmente para, né, nos auxiliar durante o nosso dia a dia, né, se o dinheiro, né, aplicado está vindo de um trabalho bem feito, é porque no ambiente de trabalho é um ambiente também para a gente trabalhar o bem, para a gente trabalhar o amor, se Sim. tudo isso está sendo aplicado, e o lado, não esquecendo, né, do lado espiritual, que a gente tem que trabalhar muito ainda, e essa reforma, né, reforma íntima, a gente sempre cai, né, na reforma íntima, da gente se estudar e aprender, porque essa é a proposta, né, a gente sai melhor, né, plantar realmente alguma coisa aqui boa, principalmente, né, parece que é individualismo, né, principalmente no nosso interior, que aí vai gerar frutos e que as pessoas também ao nosso redor vão aproveitar. Muito obrigado, Lariane, por tudo, né, que a espiritualidade continue te iluminando, né, nesse trabalho seu de divulgação, de estudos. Muito obrigado, que também ilumine você e a sua família. Muito obrigado, Fred, né? Que todos nós possamos ter um final de semana cheio de reflexões e que nós possamos estudar o Evangelho, né? Sempre buscando essa essência renovadora, sempre buscando esse estímulo para nós promovermos o que a gente, essa tecla, né? Que a gente sempre volta, que a gente sempre toca, que é a nossa reforma íntima, né? Que essa possa ser a nossa busca constante, não apenas durante o nosso programa, não apenas lá na Casa Espírita, mas também ao longo de todos os nossos processos de convivência, em qualquer lugar que a gente esteja, que possamos querer estar com Jesus sempre frutificando. Isso. Agradeço também a todos vocês, né, que nos acompanharam hoje, né, pela Rádio Correio da Serra. Também, né, que nos acompanham, que irão nos acompanhar pelas mídias, né, pelo YouTube, pelo Facebook. Fica o convite você também acompanhar os outros programas que estão disponíveis e também, né, compartilhar com aquela pessoa que você, né, conhece, que estuda espiritismo, que quer conhecer, que tem alguma dúvida, né, a gente pede para compartilhar bastante. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.